Boa noite. E boa noite aos amigos que estão participando pelo Facebook. Agradeço os colaboradores, os trabalhadores, pelo pedido, pelo silêncio, né? É importante para o andamento dos trabalhos. Vocês entenderam, né? E eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo, né? Vamos para os nossos avisos. O primeiro dele é aquele tradicional. Vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. Estamos na casa de oração, vamos deixar o celular uns 40 minutinhos aí de lado e vamos nos ater somente aqui na palestra, nas vibrações, nas leituras, porque isso é o importante, estarmos em contato com o Evangelho, né? Só lembrando os trabalhadores, sábado, do nosso compromisso, vamos sair aqui do Paz e Amor 7 horas da manhã, em direção à nossa Caspage, em Guaianazes, no qual abraçamos esse trabalho, a festa do Dia das Crianças lá, né? Sábado passado teve aqui no nosso Paz e Amor, os filhos das assistidas, foi um sucesso, foi muito bacana, e sábado agora nós vamos para Caspage. Alguém vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão, seja bem-vinda, vocês também, sejam bem-vindos. É que além do nosso Paz e Amor, nós temos mais 2 casas. Temos uma em Guaianazes, que é mais ou menos o molde do nosso Paz e Amor, e em Ferraz de Vasconcelos nós temos uma casa que abriga os dependentes químicos, ok? Então, nós vamos estar na Caspage, fazendo aquela festa, né, Tadeu? O Tadeu, além de palestrante, conduz a internet, prepara o cachorro-quente também. Vai ser legal, né? É os nossos trabalhadores. E tem bastante gente aqui que ajuda em tantas coisas que a gente sai de lá emocionado, né? De tanto trabalho que a gente tem. Não é, Valmir? O homem dos pãezinhos, né? Vamos lá. Então, temos esse compromisso sábado. E sempre lembrando que as primeiras fileiras são para os amigos, as pessoas que estão realizando os tratamentos, ok? Vamos para a programação da noite, que vai transcorrer da seguinte forma hoje. A leitura da mensagem, prece inicial, leitura do Evangelho também, nosso querido Valmir Cândido. Eu sempre falo que ele é atleta de Cristo, porque ele corre as maratonas, né? Se dedica aí na maratona. E as vibrações hoje com a nossa querida Juliana dos Santos Cabral. Está ali preparada a Juliana, que faz parte da equipe. E hoje, a palestra, tema, a indulgência, com a nossa querida Glória Gomes Pecchio. A Glória faz parte de vários trabalhos da casa, sempre aceita as palestras quando convidamos. Então, a nossa querida Dona Glória hoje está conosco aqui com esse tema super importante. E a semana que vem, estou vendo as meninas ali, né? Eu começo a falar do chá, né? Nosso chá do Paz e Amor. Não coloquei na programação, mas semana que vem a gente começa a divulgar o nosso chá aí, né? Que vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. Então eu agradeço a todos vocês, vamos todos nós nos ligarmos com Jesus, procurar manter a paz, esquecer toda a agitação do dia a dia, a correria, e vamos nos ater somente aqui, agora, com as leituras, com a palestra e com as vibrações. Vamos iniciar, Valmir? Boa noite a todos.
Primeira mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Abacelli, irmão José. Sinal de grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se, em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsidere a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. João, bispo de Bartelux, 1862. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita desse Pai, de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos a oportunidade desta noite de estarmos aqui reunidos em Teu nome e que nós possamos, Pai, estar de coração e mente aberta para as mensagens de hoje. Que a espiritualidade amiga possa orientar a palavra da palestrante e que nós possamos não só ouvi-la, assimilá-la, mas, sobretudo, analisar e, a cada dia, nos esforçarmos com ela, nós possamos evoluir um pouquinho a cada dia nessas mensagens e nas orientações que aqui serão passadas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Que Jesus conduza as minhas palavras. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a indulgência. Aquele sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar contra os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo 16. Bem, o que é a indulgência? Segundo o Evangelho, a indulgência não vê os defeitos alheios. Se os vê, evita de comentá-los ou divulgá-los. Pelo contrário, procura ocultá-los. Se somos indulgentes, tudo que sai de dentro de nós é doçura. A fala, o olhar, o sorriso, o ato de dar um passe, de dar uma opinião. No Livro dos Espíritos, na questão 886, nos esclarece que a caridade consiste, inclusive, em sermos indulgentes para com as imperfeições dos outros, ou seja,
valorizar a pessoa, mas sem apontar-lhes os defeitos que ainda carregam. Porque defeitos todos nós temos, e contra eles é que devemos lutar com muito esforço para vencer. Viver no clima desse sentimento da indulgência significa ver o bem em todas as coisas, como reflexo da genética divina em tudo que criou. Significa entender que aquele que se fixa na visão do erro nega a Deus o reconhecimento da sua perfeição. Ser indulgente é contribuir para enaltecer o bem que foi colocado dentro de nós. É relevar as faltas alheias e recordar da paternal solicitude que tantas vezes desculpou as mentiras que você mesmo criou, julgando iludi-lo. Ser indulgente é adoçar a acidez dos comentários e defender com a doçura do Pai, tornando-se o seu porta-voz encarnado. Significa calar, quando não se tenha um elogio a fazer, o algo de bom a realçar, como forma de matar a fagulha do mau assunto, antes que ele se torne um incêndio devastador. Significa elogiar as menores coisas, como quem encontrará uma pérola preciosa numa ostra tosca. Ser indulgente é alegrar todas as situações difíceis, com um sorriso de otimismo e uma palavra luminosa, que reergue os caídos, sem ressaltar-lhe os defeitos que produziram a queda. Nós temos necessidade também de vivenciarmos a autoindulgência, reconhecendo as próprias fraquezas e buscando a sintonia com os bons pensamentos, praticando a caridade como entendia Jesus, conforme os seus ensinamentos contidos no seu Evangelho. Falando, construímos. O Espírito Joseph nos alerta quanto às palavras que dirigimos aos outros, condenando atos e atitudes. Nosso exemplo de perfeição é Jesus. E encarnados na Terra, não há ninguém perfeito como Ele. Quando julgamos os outros, muitas vezes, o que reparamos é o mesmo erro que também cometemos. Mas, ao comentarmos, ressaltamos o gesto menos digno do nosso semelhante. E então, o que precisamos é praticar a indulgência e jamais nos ocuparmos com os maus atos dos nossos companheiros. Se pudermos ajudá-lo, comentando particularmente, discretamente, a sua falta, estaremos praticando a indulgência. Não é assim que gostaríamos que fizessem conosco? Ao invés de apenas criticarmos, por que não trazemos soluções? Perdemos um tempo enorme falando de tragédias, de assassinatos, de roubos. E, no entanto, não nos lembramos de fazer uma prece, tanto pelos causadores das coisas ruins, como também por aqueles que foram suas vítimas. Em todos os atos da nossa vida, em todas as coisas que tenhamos a disposição de fazer, devemos observar se será útil para nós e para o nosso próximo.
antes de tudo, devemos ser rigorosos conosco mesmo e com as nossas atitudes do que com as atitudes do outro. Porque é mais fácil ver o erro do outro do que o nosso. O que a doutrina espírita nos convida é fazer a transformação. Jesus ensinou que o verdadeiro sentido da caridade consiste na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. E a lição do Evangelho nesta noite nos alerta nesse sentido, para termos calma, para não nos irritarmos com qualquer coisa, porque tudo isso nos leva ao desânimo e nos afasta uns dos outros. Jesus, na sua calma, ele conseguiu superar todas as dificuldades da época em que aqui esteve. Seus ensinamentos permanecem até hoje. E sendo assim, nos esforcemos para tentar seguir o que traz o Evangelho. Não devemos perder tempo falando de coisas ruins, vendo coisas ruins. Devemos apenas procurar ajudar o nosso próximo. E como fazer isso? Trabalhando, deixando de pensar em coisas ruins, transformando esses pensamentos em bons pensamentos, trabalhando em uma tarefa qualquer que seja em favor daqueles que estão em dificuldade, sejam elas materiais ou espirituais. O nosso pensamento é matéria viva, e assim sendo, toda vez que pensamos coisas ruins, atrairemos coisas ruins. Se pensamos coisas boas, atrairemos coisas boas. E no trabalho do bem, a nossa mente estará sempre voltada para as coisas boas. Essa é a forma de começar a nossa transformação interior. A indulgência tem relação com a tolerância às condutas alheias. Miremos em Jesus, o nosso maior modelo, e nos lembremos que ainda somos imperfeitos. E não é de uma hora para outra que conseguiremos destruir as mazelas que nos assolam. O que temos que fazer é um intenso trabalho de reforma íntima. O recolhimento interior ajuda a identificar hábitos ruins e aspectos da nossa conduta que precisam ser melhorados. E assim, com pequenas atitudes, nós podemos nos tornar indulgentes. Por exemplo, ao invés de falarmos mal do vizinho, por que não oramos para que ele melhore? Ao invés de criticarmos os políticos, por que não oramos para que eles tomem soluções acertadas? É assim, nas pequeninas coisas, que começaremos a nos melhorar. Jesus veio nos ensinar a amar. É um gesto simples, mas que ainda não conhecemos a sua essência. Por ser tão simples, ele torna-se difícil. E partindo do princípio de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, é que começaremos a aprender a amar. E começamos a aprender a amar sendo indulgentes, perdoando, fazendo pequenas coisas boas, tanto no nosso meio familiar
como fora deles, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso grupo social, com os nossos amigos. Devemos ser pacientes também com aqueles que não conhecem as palavras do Evangelho, com quem não tem Deus no coração. E, portanto, eles não conhecem o que nós já aprendemos com a doutrina espírita. Ainda, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, a resposta que ele obteve foi a seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda sermos indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, e nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Por exemplo, se um rico nos procura, procuramos atendê-lo com toda a consideração e atenção. Se é um pobre, a gente acha que não precisamos nos incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável é a posição do próximo, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Nós fomos criados simples e ignorantes, e o destino de todos nós é a perfeição. A pessoa mais cruel que possa existir no mundo, um dia também será perfeito. A escolha é nossa. O caminho, Jesus nos ensinou. Cada qual tem a sua dificuldade, e é contra essa dificuldade que temos que lutar. No fundo, nós não lutamos contra os outros, nós lutamos contra nós mesmos. O Mestre Jesus exemplificava em seu cotidiano a indulgência, que já era o seu modo de viver. Dentre tantos exemplos, nós podemos citar o da mulher adúltera, no Evangelho narrado por João, no capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Quando Jesus, envolvido pelo espírito empático de sempre, e valorizando naturalmente aquela mulher, defendendo-a com a sua autoridade moral, indicou-lhe o caminho para a evolução espiritual na expressão: vai e não voltes a errar. Jesus convida aquela mulher a prosseguir a sua jornada sem se deter nas faltas do caminho, mas afirmando a sua capacidade de amar e acertar o alvo da vida. Na experiência que ela buscava para amar e sentir-se amada, ela não encontrou a fonte da vida, a chama do amor que sustenta e eleva. Mas, como filha de Deus, ela estava convidada a prosseguir na certeza do amor mais excelente que a aguardava. Joana de Ângeles diz com sabedoria: em qualquer circunstância de sua vida,
lembra-te de Jesus, que podendo condenar e impor reparações, usou da inquestionável força do amor, a fim de ajudar os aturdidos, mas nunca do ácido da acusação intempestiva para desorientá-los ainda mais. E Jesus, naquela palavra, vai e não voltes a errar, ele deu àquela mulher uma nova oportunidade de vida, indicando-lhe um novo caminho, com novos desafios, proporcionando-lhe uma nova visão rumo a novos horizontes e deixando-lhe a mensagem de que ela é dona de si mesma e que ela vencerá, assim como todos nós venceremos, vivenciando a indulgência em nossa caminhada com Jesus. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. E nós? Como estamos lidando com nós mesmos e com os outros no tocante à indulgência? Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção. Tá bom. E agora, sintonizados com as energias de amor que se formaram nesse salão, vamos agora à terapêutica do passe, vamos fechando os nossos olhos, descruzando braços e pernas, vamos colocando as palmas da mão viradas para cima, para recebermos esse passe tão abençoado e agraciado. Os médiuns agora vão começar o passe e vamos então visualizando a figura amorosa de Jesus ao nosso lado. É Ele quem está ao nosso lado, nos convidando a sermos receptivos a esse passe, a essas bênçãos, a esse amor que Jesus e a espiritualidade preparam com tanto carinho para nós. Então essas energias vão descendo do mais alto e tocando o topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, centro de força responsável por nós, pela nossa comunicação, pela nossa conexão com o mais alto. E essas energias de amor vão descendo para o centro de força frontal, responsável pelos nossos pensamentos, para que cada vez mais tenhamos pensamentos edificantes. E essas energias vão descendo para o centro de força laríngeo, responsável pela nossa comunicação, pela nossa fala, responsável pela nossa garganta, e que possamos cada vez mais, como bem disse a nossa amiga, a Glória, que possamos ser mais indulgentes, que possamos cada vez mais falar palavras doces, que possamos ter palavras de amor para com o outro,
para com os nossos irmãos, que possamos falar, que possamos criticar, sim, mas uma crítica construtiva, para que o outro se sinta renovado, para que ele se sinta motivado, para que ele se sinta acolhido. E essas energias agora vão descendo para o centro de força cardíaco, esse centro de força tão importante, que trabalha os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que cada vez mais possamos sentir, entender e colocar em prática os exemplos do Cristo, o amor, o perdão, a tolerância, a indulgência. E essas energias vão descendo para o esplênico, centro de força responsável pela nossa imunidade, que cada vez mais possamos sentir as nossas energias, o nosso corpo, os nossos órgãos fortalecidos, vivos, reabastecidos, energizados. E essas energias vão descendo para o centro de força gástrico, centro de força responsável por receber todas essas energias do dia a dia, essas energias que muitas vezes são energias muito fortes, às vezes energias que precisamos dissolver ao longo do dia, que precisamos trabalhar, muitas vezes com questões difíceis, que essas energias que não são boas sejam dissipadas, que todos esses miasmas sejam retirados e que tudo flua na mais perfeita harmonia. E assim vamos descendo para o centro de força genésico, importante centro de força responsável pela cocriação. Essas energias vão descendo pela parte da frente das nossas pernas, vão dando a volta pela sola dos nossos pés, vão subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando à base da nossa coluna. E essas energias vão subindo, vértebra a vértebra, fortalecendo cada uma delas e fechando o ciclo, chegando novamente no topo da nossa cabeça. E assim, como recebemos esse bálsamo, esse reabastecimento espiritual, vamos doar um pouco dessas energias, vamos doar essas energias para alguém que conhecemos, que está precisando, que está em uma situação difícil, que precisa de uma oração, que precisa de um pensamento positivo. Traga essa pessoa em pensamento até aqui, visualize, forneça as energias de amor, de indulgência, de carinho. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos parentes. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por situações muito difíceis, muito delicadas, que talvez estejam com pensamentos equivocados, que essas pessoas possam receber essas energias de amor. Vamos vibrar também pelos nossos governantes, por todos os chefes das nações, que eles pensem, que eles recebam nos seus corações
as energias de amor, as energias de entendimento, e que entendam que o certo, que o correto não é uma guerra, não é uma briga, não é uma agressão. Vamos vibrar por esses países que estão com guerras, com destruições, destruindo famílias, destruindo nações. Vamos vibrar por essas pessoas, vibrar pelos seus governantes, vamos vibrar por essas pessoas intensamente. Vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, em um leito de dor, que elas possam receber essas vibrações de amor, saúde, cura e alegria. E agora, vamos vibrar pelas nossas águas. Quem não trouxe o seu vasilhame, não tem problema. Visualize a água da sua casa. Visualize uma garrafa, o seu bebedouro. E vamos agora, pedindo a essa espiritualidade amiga, de índios, pretos velhos, caboclos, farmacêuticos, médicos da espiritualidade amiga, que busquem nessa natureza tão bendita, tão abençoada, tão protegida pela espiritualidade, que coloquem nas nossas águas o bálsamo, o elixir, o remédio, para que possamos sentir a presença de Deus cada vez que tomarmos um gole de água, que possamos lembrar dele, de Deus, que Ele nos fez para sermos felizes, para sentirmos a sua presença, que temos dificuldade sim, mas que possamos seguir em frente segurando a sua mão, porque Ele está do nosso lado. Então que possamos utilizar esses recursos, a água, o passe, a oração, agradecer, e ao ingerirmos essa água, possamos sentir Deus nas nossas vidas, possamos sentir essas bênçãos, porque é só imaginarmos as nossas matas, as nossas flores, as nossas cachoeiras, como foi colocado no começo do nosso trabalho, o som dos pássaros, como a natureza é bela, como Deus está presente em cada milímetro da nossa vida. Então que possamos beber e agradecer essa água, e que cada pessoa que estiver em um hospital possa receber um copo de água abençoado e fluidificado. E partindo para o encerramento dos nossos trabalhos, quero encerrar com uma oração de Chico. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome. Sublime, que em todo o universo exprime tamanho amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e do sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa, Senhor, os delitos escabrosos
de passados tenebrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que andam distantes do bem com proteção de Jesus. Livra-nos a alma do erro neste mundo de desterro, distante da sua luz. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada a Deus, Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange espiritual desse trabalho. Agradecemos por mais essa oportunidade desse banquete espiritual, que possamos estar aqui novamente na próxima terça-feira. Que todos possam chegar em casa, nos seus compromissos, nos seus trabalhos, abençoados e protegidos por Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares, até terça. De luz, paz e amor em Jesus.